o pastor Dr. Luiz de Matos. Estamos gravando o nosso grande seminário, os 10 requisitos, se alguém quer ir para o céu. E estamos iniciando agora o 8º requisito. Meus amados, nós vamos ver que o 8º requisito vai falar muito, vai se basear, vai ter como conteúdo a necessidade de fazermos a vontade de Deus. Então esse 8º conteúdo vai nos orientar a respeito de se viver uma vida na qual valorizamos a vontade de Deus, uma vida na qual tenhamos a preocupação em saber qual é a vontade de Deus para nós, na individualidade de cada um. Meus amados, uma coisa é conhecermos a sã doutrina. Uma coisa é saber o que está certo e o que está errado. Certo? No tocante à sã doutrina, nós temos que ser obedientes à sã doutrina, à ética divina. Mas, no tocante à nossa maneira de viver, nem tudo é pecado. No tocante à nossa maneira de viver e de agir, nós precisamos nos preocuparmos e levarmos em consideração qual é a vontade de Deus para com a nossa vida. A Bíblia nos diz em Eclesiastes capítulo 9, verso 8: Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Meus amados, para cumprirmos com essa exigência declarada aqui nesse texto das nossas Escrituras, para mantermos alvas as nossas vestes e nunca faltar o óleo sobre a nossa cabeça, nós temos que estarmos atentos, preocupados e decididos a cumprirmos com a vontade de Deus, a vivermos de acordo com a vontade de Deus. E viver de acordo com a vontade de Deus, meus amados, nós precisamos, entre outras coisas, entre outras atitudes, entre outras renúncias, entre outras decisões definitivas, tentarmos observar os 7 requisitos necessários, todos eles que já apresentamos aqui desde o início do nosso seminário. A primeira coisa, meus amados, é mantermos o nosso coração aberto para Deus, ok? Após entregarmos nossas vidas nas mãos de Jesus, nós iniciamos o que nós podemos chamar de uma caminhada para o céu. Já de entrada, como primeira coisa, Jesus vem e lava a nossa alma e suas vestiduras em seu sangue carmesim. O Espírito Santo de Deus entra no nosso coração, entra na nossa mente, entra na nossa vida e começa um processo de santificação que deve ir se aperfeiçoando à medida que nós vamos vivendo. Como consequência, nós somos justificados diante de Deus. E então o indivíduo nasce para uma nova vida. O indivíduo nasce dentro para o reino de Deus. Ok? Logo a seguir, isto acontece logo a seguir da nossa justificação, da qual fala Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 6, que temos já lido por várias vezes. Após o episódio do novo nascimento, meus amados, o indivíduo passa a ser uma nova criatura. O indivíduo passa a viver uma nova fase, uma nova dimensão da sua existência. Por quê? Porque o indivíduo sai das trevas e passa a habitar na luz. O indivíduo vai caminhando firme para o céu. O indivíduo passa a ter um dono. É isso, gente. O indivíduo passa a ser um dono, que é o dono de todo o redil que nós chamamos de igreja. Pode ler sobre isso em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Diz assim o versículo: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que ele habita em vós,
proveniente de Deus e que também vós não sois mais de vós mesmos? Aleluia! Maravilha, gente! Uma vez no caminho, uma vez na igreja, uma vez nascido para o reino de Deus, então sempre no caminho, sempre na igreja, preocupado em não ferirmos a sã doutrina, vivendo uma vida eticamente de acordo com a cidadania do céu. Amados, a verdade é que nós temos que permanecermos em Cristo, e para que possamos permanecermos em Cristo, não podemos entristecer o Espírito Santo, nem perder ao Senhor como nosso amigo. Veja o que Jesus ensina e registra, João capítulo 15, verso 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Amados, para prosseguirmos avante, nós precisamos nos submeter à doutrina evangélica, à doutrina apostólica, à doutrina de Cristo. Não podemos ser apenas religiosos. Não podemos apenas nos envolvermos na prática da religiosidade. Precisamos acatar e viver os ensinos dos evangelhos, os ensinos emanados do próprio Cristo, nosso Senhor, e não fugirmos das regras que eles impõem sobre as nossas vidas. Isso significa tão somente que cumprir os requisitos necessários para alguém ir para o céu não é tudo. Não é tudo, meus amados. Não é tudo. Embora isto seja muito importante. Ok? Mas não é tudo. Por exemplo, ter o nome escrito no livro da vida é extremamente importante. Mas não se esqueçam, o livro, aliás, o nome pode ser riscado do livro da vida. Ok? Temos discutido isso amplamente nos nossos mais diferentes vídeos que estão aqui nesse canal do YouTube. A grande verdade é que nós necessitamos de cumprir todos os requisitos para alguém ir para o céu, simplesmente como parte integrante da nossa jornada. Ok? O problema consiste em mantermos alvas as nossas vestes e não faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Se não atentarmos em cumprir todos os requisitos, nós vamos manchar a nossa vestidura. Nós vamos entristecer o Espírito Santo de Deus, ok? Porque todos os requisitos são igualmente importantes, mas não é tudo. Nós temos que nos preocuparmos com todos os ensinamentos do Senhor, e vamos ler agora o que é que ele ensina em Mateus capítulo 7, verso 21. Olha, diz assim, eu acho bom até você acompanhar na sua Bíblia. Abre a Bíblia aí, dá uma pausa no vídeo, abre a sua Bíblia, tá? E leia junto comigo esse versículo. Mateus, capítulo 7, verso 21. Diz-nos assim a santa, bendita e gloriosa palavra de Deus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai. Gente, isso é sério demais. Aqui está se dizendo que além de cumprir todos os requisitos necessários para irmos ao céu, nós precisamos estarmos atentos em conhecer, viver a realidade da vontade de Deus em nossas vidas. Nós precisamos respeitar a ética divina em todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos, nós necessitamos, nós devemos viver em conformidade com a vontade divina. Amados, para que cumpramos com a vontade de Deus em nossas vidas, nós vamos nos esbarrar com o grande problema que é sabermos qual é a vontade de Deus. Ok?
Para fazermos a vontade de Deus, para cumprirmos a vontade de Deus em nossas vidas, nós precisamos conhecê-la. Grande parte desse conhecimento vem da sã doutrina, vem do conhecimento bíblico. Mas há situações especiais, individuais e esporádicas em que precisamos, em certas decisões, conhecermos qual é a vontade de Deus para nós naquele momento. O apóstolo Paulo nos ensina que a vontade de Deus é boa, é agradável, ok? É justa, ok? Paulo também nos orienta a respeito de como conhecer a vontade de Deus para cada um de nós. E isto é fundamental, ok? Isto é fundamental. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo escreve exatamente assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E continua, meus amados, continua o texto: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque assim experimentareis, conhecereis e experimentareis qual seja a vontade de Deus para conosco. Meus amados, a grande verdade é que ir para o céu não é tão fácil. Embora não tenha nos custado nada, em termos de conseguirmos esse direito, Jesus fez isso por nós na cruz do Calvário. A grande verdade é que permanecer nesse mundo cruel, profano, desviado de Deus, ausente de Deus, e cumprir a vontade de Deus em nossas vidas, não é fácil não. Se faz necessários muitas e muitas renúncias. Nós vamos ver agora no nosso próximo requisito que existe a necessidade de permanecermos em Deus. E aí nós vamos discutir friamente a grande dificuldade de permanecermos em Deus, ok? Entre as dificuldades, vivermos em conformidade com a vontade de Deus. Amados, Deus os abençoe a todos, que vocês possam ouvir esses áudios na sequência, que vocês possam absorver o conteúdo desses áudios, desses ensinamentos. Esse livro está à disposição de todos. Eu lancei esse seminário na forma de livro, ok? Os 10 requisitos necessários para ir para o céu. Está disponível na nossa livraria evangélica, ok? www.livrariaevangelicadosaber.com.br. Lá tem os demais livros meus, ok? Eu sou autor de 19 livros, todos editados. A maioria esgotados, sim, a maioria esgotados. Mas ainda temos aí alguns dos mais importantes. A antropologia, o processo redentor, os 10 requisitos e o Salmo 23. Podemos dizer amém, meus amados? Ou glória. Amém. E que tenhamos todos um dia majestoso, glorioso, abençoado, andando com Jesus. Amém? Amém.